Você recebeu o encaminhamento para passar com um neuropsicólogo ou neuropsicóloga e agora? Será que é o mesmo do que um psicólogo? Fique de olho aqui nesse vídeo que hoje eu vou explicar o que faz afinal um neuropsicólogo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, neuropsicóloga, e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco sobre essa área de atuação. Eu optei por fazer esse vídeo porque é muito comum eu receber dúvidas nesse sentido, se o psicólogo é o mesmo que o neuropsicólogo, fazem as mesmas coisas, enfim. Então vou trazer aqui algumas informações nesse sentido. E o primeiro ponto é lembrar que a neuropsicologia ela é uma especialidade, ou seja, a pessoa primeiro tem a formação de base dela, nesse caso a psicologia, e depois ela vai se especializar nessa área específica. E o que é afinal a neuropsicologia? De uma forma extremamente resumida, é essa ligação, mesmo como o próprio nome já diz, é essa interface entre a neurologia, ou seja, os aspectos ligados ao sistema nervoso, e a psicologia, aspectos ligados ao comportamento humano, os processos psicológicos. Então, o neuropsicólogo, ele é aquele profissional que faz uma importante ponte mesmo entre a psicologia e a medicina. Bem, e o que faz esse profissional? Eu diria que o neuropsicólogo vai genuinamente investigar, ele vai avaliar, ele vai criar hipóteses diagnósticas para algum caso específico e ele vai trabalhar no planejamento do tratamento, das intervenções, geralmente junto com a equipe que faz o diagnóstico. Então o olhar dele vai ser sempre para a cognição, para as emoções, para o comportamento da pessoa, para os seus traços de personalidade, e aí ele vai pegar todos esses aspectos e fazer uma relação entre isso tudo e o funcionamento cerebral. Ficou confuso? Eu vou dar alguns exemplos. Se um idoso ou familiar começa a perceber que está havendo alguns esquecimentos, aquele idoso está mais lentificado para fazer as coisas, começou a apresentar uma dificuldade de fazer tarefas que antes eram corriqueiras para ele, começou a perder objetos, esquece onde deixou, por exemplo, começou a apresentar tremores nas mãos, enfim. Começaram a observar essas mudanças. O neuropsicólogo é um profissional que pode, através de uma avaliação, verificar se essas alterações estão dentro do padrão do que pode ser ali daquela faixa etária, natural daquela faixa etária, ou se está acontecendo algo com um declínio mais intenso do que deveria ser para aquele padrão, para aquela pessoa. Então esse é um processo de investigação que ele pode fazer. Em outros casos, uma criança, por exemplo, que está na fase escolar, terceiro, quarto ano do ensino fundamental e não consegue aprender a ler, escrever, começar a fazer cálculos, que já era esperado para a faixa etária, para aquele período da escola em que ela está. E aí muitas vezes a própria escola acaba encaminhando ou orientando os pais, enfim, nesse sentido, para uma avaliação neuropsicológica, que é para verificar mesmo se aquela criança está com alguma questão específica, como por exemplo um transtorno de aprendizagem. Bem, e como que isso tudo é feito? O principal aspecto aí, que é a principal forma de trabalhar do neuropsicólogo, é a avaliação neuropsicológica. Muitas vezes é assim que vai o encaminhamento, a avaliação neuropsicológica, testagem neuropsicológica, testes cognitivos, enfim, depende do profissional que está encaminhando, a linguagem pode mudar um pouco, mas é para uma avaliação. E essa avaliação, eu digo que ela é como um exame mesmo, nós vamos investigar algo, da mesma forma que os médicos pedem, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância magnética para verificar uma imagem do cérebro. Essa avaliação é um exame que vai verificar o funcionamento desse aparato todo cerebral, enfim. E aí como é que isso é feito? Geralmente na avaliação nós temos algumas etapas dentro desse processo. O profissional acaba fazendo algumas entrevistas
para entender melhor o caso, colher o máximo possível de informações. Essa entrevista acontece com o próprio paciente, quando isso é possível, claro. Se trata de um adulto, de alguém que não tenha comprometimentos excessivos, né? E muitas vezes isso pode ser feito também com o familiar. A ideia vai ser colher muitas informações, como se fossem pecinhas de um quebra-cabeça ali, para saber exatamente o que afinal nós vamos investigar, para onde e qual direção é que nós vamos olhar. E a partir disso tudo, é feito um protocolo, que a gente fala de uma bateria, com vários instrumentos que incluem testes psicológicos, escalas, tarefas, enfim, muitas coisas. Em algumas sessões, ou seja, em alguns encontros, isso é feito com o paciente. E aí a ideia é que esses instrumentos nos ajudem a verificar mesmo assim a qualidade de cada aspecto cognitivo, por exemplo. O que é aspecto cognitivo? Vamos avaliar como é que está funcionando a atenção, a memória, a linguagem, o raciocínio, a velocidade para processar as informações, a habilidade para fazer planejamento e organização, para resolver problemas, enfim. Flexibilidade mental, tem muita coisa que a gente vai investigar nisso tudo. E além dessa questão cognitiva, entram também os aspectos ligados aos traços de personalidade e o humor. Então, se a pessoa está com alguns sinais ou sintomas de depressão, de ansiedade, de impulsividade e por aí vai. Feito tudo isso, o neuropsicólogo profissional vai corrigir todos esses aspectos, juntar as informações, buscar às vezes com outros informantes, às vezes pode ser na escola se for uma criança, pode ser outras pessoas que convivem, que vão dar outras perspectivas, com o médico que acompanha, enfim, vai juntar muitas pecinhas disso tudo e aí vai ser elaborado um laudo, que é um relatório. E nesse relatório vai estar descrito o perfil neuropsicológico daquela pessoa. O que nós encontramos com aquela avaliação. Então são os aspectos que estão preservados, as potencialidades, o que aquela pessoa pode aprimorar, desenvolver ainda mais. São descritos, por exemplo, os aspectos dos déficits, se houverem déficits, né? Onde ela está com mais dificuldade, o que mudou, o porquê que pode ter mudado. Então lembra daquele exemplo que eu dei do idoso que pode estar esquecendo coisas, né, os objetos, está repetitivo, faz as mesmas perguntas, já não consegue mais com tanta destreza assim fazer tarefas simples. Numa avaliação, por exemplo, a gente pode verificar se isso tudo já vem de um comprometimento mais significativo, se aquilo tem uma base de cunho emocional, ou se tem alguma questão mesmo já acontecendo ali que a gente fala, por exemplo, neurodegenerativa, ou seja, ele está realmente perdendo essas capacidades. Bem, mas o neuropsicólogo não se limita a avaliar, ele também pode fazer um trabalho que é do tratamento, que são as intervenções propriamente, que é o que nós chamamos de reabilitação neuropsicológica. Esse nome também pode variar bastante, mas na verdade a função nesse caso é que muitas vezes, junto com uma equipe, que pode ser psicopedagogo, terapeuta ocupacional, médico psiquiatra, neurologista, enfim, com muitos outros profissionais, ele vai atuar no tratamento, ou seja, nas estratégias e intervenções que podem ser feitas para ajudar aquela pessoa. Muitas vezes o objetivo vai ser melhorar algo, isso quando é possível. Melhorar um aspecto cognitivo, às vezes, por exemplo, a pessoa teve um AVC e aí o trabalho vai ser vão ser intervenções para tentar com que aquelas sequelas sejam o mínimo possível, para que a pessoa volte ao basal que ele tinha, ao funcionamento anterior. Às vezes isso não é possível e o trabalho vai ser com que os declínios e as dificuldades não aconteçam de forma tão abrupta ou tão rápido assim. Então nós podemos ter o alvo de melhora ou nós podemos ter o alvo de estabilizar o quadro daquela pessoa. No caso da reabilitação, podem ser feitas estratégias muito diferentes, desde treinos cognitivos, por exemplo, para a atenção, para a memória, para a linguagem, para o raciocínio. Podem ser estabelecidos trabalhos e estratégias
com a própria pessoa ou com a família, que a gente chama de estratégias compensatórias. Novas formas de lidar com aquela situação, o que pode ser modificado, modificar o ambiente, por exemplo. Então, às vezes, tem pessoas que têm muita dificuldade de se concentrar, de manter o foco naquilo que está fazendo e precisa estudar por longos períodos. Muitas vezes essas intervenções vai auxiliar a pessoa justamente a identificar no ambiente dela quais são os distratores, o que dificulta muito que ela fique concentrada. Então podem ser estratégias para modificar o espaço, o externo, e podem ser estratégias para ensinar a pessoa a lidar consigo mesma, com esse perfil que ela tem, com essa dificuldade que ela tem. Enfim, o neuropsicólogo é um profissional que trabalha com uma equipe, que vai investigar de maneira profunda os processos que estiverem acontecendo com a pessoa, e o intuito principal é olhar para a qualidade de vida, para a funcionalidade dela, para o que podemos aprimorar ou manter as potencialidades. Esse, de forma bem resumida, vai ser o olhar desse profissional. Eu espero que esse vídeo ajude a esclarecer as dúvidas, mas se ainda tiver algo que você queira saber, gostaria de saber, deixa aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em responder. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida também e compartilhe com outras pessoas. Um abraço e até o próximo!